Olá, boa noite. Tenho fases como a lua. A frase é da poetisa e escritora Cecília Meirelles, que pode também servir de ilustração para as fases da vida orgânica da mulher. Fases que começam na adolescência com a primeira menstruação e se fecham com a menopausa por volta dos 45, 50 anos de idade. Enquanto a primeira menstruação aparece como sinal de vida de período fértil, a menopausa é vista como o final de um ciclo, fim do período de reprodução da mulher. É nessa fase que as alterações hormonais acontecem no corpo feminino e nem sempre são superadas com tranquilidade. Sem o estrogênio, o hormônio produzido nos ovários, a mulher passa a ter sintomas que incomodam muito, como ondas de calor, suores noturnos, palpitações, dor de cabeça, vertigens e tantos outros, como depressão, irritabilidade, fadiga e perda da libido. Mas tudo isso não significa que a vida está sendo limitada ou reduzida nas suas perspectivas. Pelo contrário, nesse período, a maioria das mulheres continua trabalhando e levando uma vida normal. E esse é o assunto do programa Sobre Todas as Coisas desta noite, que vai abordar o tema A Vida na Menopausa e fecha o mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Hoje, com os nossos convidados, queremos tirar dúvidas, derrubar mitos e saber principalmente como a mulher pode passar bem por essa fase da vida. Não é isso, Fernando? É isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, 30 de março, estamos ao vivo. Para participar desse tema, convidamos a jornalista Renata Vieira e vamos bater um papo sobre menopausa. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos sim. Esperamos ter um bate-papo muito gostoso essa noite. Vamos ter. Convidamos também o médico Euler Ferreira, chefe da Divisão de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Materno Infantil. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Obrigado. Boa noite a quem nos assiste, a todos os telespectadores da TV. E ao meu lado está a psicanalista Andréia Lobo, ela que é filiada à Federação Brasileira de Psicanálise e à Associação Internacional de Psicanálise. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite. Espero contribuir para trazer uma coisa gostosa aqui para a gente estar conversando. Ok. E você de casa sabe que pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, sobretodasaskoisastv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas. Estão online também no Facebook. Tem o nosso WhatsApp, 8411-5840, nosso telefone 3201-7708 e você também pode acompanhar o nosso programa pelo nosso site www.tvbrasilcentral.com.br. Vou começar com o Dr. Euler, querendo saber, não sei se tem jeito de explicar rapidinho pra gente, qual a influência dos hormônios na vida da mulher. Essa pergunta é uma pergunta que dá um livro de medicina, né? Olha, a influência é bastante relevante. Então, toda a mudança que a mulher apresenta dos seus caracteres sexuais secundários, desde que você colocou, desde a puberdade, adolescência, até mesmo no período da menopausa, tudo isso tem a ver com o hormônio. Então, os hormônios estão intimamente ligados com o cotidiano da mulher. E as mudanças hormoniais vão produzir mudanças em uma série de aspectos enfrentados aí pela mulher no dia a dia. Uhum. Andréia, a melhor fase da vida chega aos 50? Dá pra gente dizer isso? Eu te falo não por uma experiência de vida, mas também por aquilo que você acompanha no dia a dia no seu trabalho. Bom, eu acho que todas as etapas da vida são etapas que nós temos que viver com plenitude, né? E a adolescência é uma fase difícil para a menina, e para os meninos também. Ter um filho também é difícil para uma mãe, a maternidade, e entrar nesse outro momento que é a menopausa também não é uma fase fácil. E eu acho que nós temos que viver com plenitude essa fase, mas tem os seus benefícios. E os benefícios é da maturidade, é de você não estar tão preocupada com o que os outros vão pensar. Eu acho que isso que é uma preocupação. O que você acha que o outro vai pensar de você? Eu acho que isso não existe mais nesse cenário, né? Apesar de tantos sintomas que nos trazem muita irritabilidade, muita insônia, né? Mas eu penso que é uma fase de ressignificação, sabe? Porque há mudanças e são claras. Tem pessoas que passam com menos intensidade, tem outras que passam com mais intensidade, tem pessoas que podem
tomar o hormônio que vão ajudar a amenizar esses sintomas, mas tem pessoas que não. Eu acho que é um momento de uma angústia depressiva, quando você passa a ter os fogachos, quando você passa a ver que as coisas não são mais do mesmo jeito, porque o corpo, inevitavelmente, vai mudar. A pele vai mudar, o cabelo vai mudar, enfim, as coisas mudam dentro de você, né? Mas eu acho que você pode fazer disso pode fazer isso como fazendo parte da sua vida, algo que você evolua e cresça e continue vivendo a sua vida de uma forma se a gente pensar que é um grande privilégio você chegar à menopausa, porque há 100 anos as mulheres não chegavam à menopausa, a expectativa de vida era tão baixa, né, que elas morriam antes de chegar. Mas Renata, como você espera chegar aos 50? O que você espera da menopausa? Olha, eu só espero coisa boa, sabe? Eu sou muito otimista. Na verdade, eu venho num processo já de alguns anos me cuidando para envelhecer bem, envelhecer com saúde. E acho que esse processo de atividade física regular, uma boa alimentação, sabe, uma boa vida em família, ter prazer naquilo que você faz, ter prazer com a vida que você vive, né, com a vida que você escolheu ter, eu acho que são componentes muito importantes para a gente viver bem. E eu acredito realmente que eu vou chegar aos 50, hoje eu estou com 43 anos, e eu espero sim chegar aos 50, aos 55, aos 60 muito bem, correndo, né, que é uma atividade física que me dá um imenso prazer, com boa alimentação, me cuidando para que os efeitos da menopausa, né, e de todas as outras interferências que a gente sofre na vida, como estresse, né, o cansaço do dia a dia, sejam minimizados para que a gente tenha uma vida melhor. Doutora, apesar da menopausa ser um estágio natural da vida, por que você acha que ainda assusta as pessoas, principalmente as mulheres? Isso ocorre por falta de informação? Olha, o primeiro aspecto é que a menopausa realmente traz uma mudança bastante relevante na vida da mulher. E essa mudança depende muito de como ela vai ser enfrentada. E, às vezes, o enfrentamento psicoemocional nesse momento gera maiores dificuldades. A menopausa realmente, na realidade, a menopausa é a última menstruação. O termo correto desse período de mudança é o climatério. Então, esse é um período relativamente grande da vida da mulher, que alguns adotam como definição entre 35 e 65 anos de idade, outro entre 40 e 65 anos de idade. Então, aqui nós temos dois depoimentos que foram bastante felizes nisso. Uma é a necessidade de você enfrentar as mudanças que vão acontecer, e outra é o preparo para enfrentar essa mudança que vai acontecer. Então, se a mulher que está mais, digamos assim, preparada para essa mudança, muito provavelmente ela enfrenta com maior facilidade. Aquela que está mais preocupada ou que a menopausa incide num momento difícil na vida dela, acaba sendo mais difícil de se lidar. No entanto, hoje, eu entendo que a mulher é bastante privilegiada nesse sentido, porque ela conta com um profissional que é o ginecologista, que é um especialista para atendê-la. Então, eu entendo que o ginecologista tem uma relevância bastante importante nesse sentido, da mulher estar antes mesmo da menopausa, do climatério estar começando, ela utilizar-se das informações e hoje do que a medicina disponibiliza, porque nós vamos ter duas abordagens nesse momento, uma abordagem de prevenção e promoção de saúde e uma abordagem terapêutica. Então, o que vai fazer com que a mulher, onde que ela vai inserir, vai depender de como ela vai chegar nesse período. E aí ela tem o privilégio de estar fazendo o seu acompanhamento ginecológico e nessas primeiras mudanças ela já ser orientada nesse sentido que a Renata colocou, inclusive, de se preparar para isso. Desculpe interrompê-lo, eu fiz um exame há cerca de 3 meses com a minha ginecologista
que eu não me recordo o nome dele, mas é um exame que já faz uma análise da sua quantidade hormonal e que para você exatamente saber, olha, são 3 estágios. O meu tá no meio do segundo. Então quer dizer que eu ainda tenho um período antes de entrar na menopausa, efetivamente dita, né? Então é um processo, inclusive, que utilizando os mecanismos da medicina, né, é possível com que a mulher se prepare para esse momento, né? Pois é, mas inclusive saber essa questão hormonal. Isso tudo que a Renata colocou, essa mudança no estilo de vida, de alimentação, de atividade física, ela tem um reflexo direto mesmo nesse período? Isso pode reduzir os sintomas da menopausa que tanto preocupam e desgastam a mulher nessa fase? Sem dúvida, é fundamental esse tipo de entendimento da mulher. Na realidade, eu entendo o que a Renata colocou, não como um preparo para a menopausa. Não, preparo para a certo? vida, É um preparo para a vida. vida. Justo. Ela está já colhendo frutos deste comportamento nesse momento que ela está realizando. E à medida que ela insere esse conteúdo no dia a dia dela, nós vamos ter benefícios cada vez maiores e benefícios sedimentados mais a longo prazo. Então, o que a gente... um dos pilares da abordagem da mulher da menopausa, na menopausa ou climatério, não vou colocar tratamento, mas um dos pilares são hábitos saudáveis de vida. Dormir bem, praticar uma atividade física, ter uma alimentação bastante equilibrada, cuidar do seu peso, tá certo? Então tudo isso vai contribuir de uma forma relevante para esse momento ser um momento mais tranquilo, um momento que a mulher possa passar por ele com menos sintoma ou com menos dificuldade, digamos assim. Bom, é muito interessante tudo isso, porque eu também me preparei, e hoje eu tenho 50, e me preparei, sempre fiz atividade física desde os 10 anos, né? E o que eu percebi e venho percebendo? Que quando eu entrei nos 50, tudo aconteceu na minha vida. Minha coluna, mesmo preparando e fazendo atividade física, minha coluna não é a mesma. Estou fazendo fisioterapia, desde os 10 anos eu faço atividade física. O meu cabelo não é o mesmo. Aqueles sintomas de fogacho, aquele calor, também estão acontecendo. E eu pensei, mas me pegou de surpresa, porque eu me preparei muito bem. Entendeu? Mas aí depois eu fiquei pensando, várias outras coisas acontecem nesse momento da vida. Primeiro, os filhos crescem, eles mudam, ou estão casando, vão estudar fora. A função da mulher, que é a maternidade, diminui, acaba. Então é um momento em que a mulher repensa sobre um monte de coisa que está acontecendo na vida dela. O vício é outro, por mais que você se prepare, é outro, não adianta. Então isso pega a gente um pouco de surpresa. Eu acho muito importante esse tipo de programa, porque primeiro você traz o seu depoimento, que eu acho que é importantíssimo, mas que muitas pessoas não têm noção e pega a gente de surpresa, de saia curta. Você fala, opa, peraí, que é isso? Como assim? Sabe? Então são coisas que a gente pode tentar fazer, milhões de coisas, mas quando pega, aí você vai questionar, você vai ter noção do que é, que hormônio eu vou usar, aí você vai investigar, porque você quer estar bem, qualidade de vida, ter uma qualidade de vida, né? Que hormônio, eu posso tomar hormônio, então tem câncer na família, o hormônio traz câncer, pode causar câncer, como é que é isso? A Angelina Jolie, por exemplo, ela fez a mastectomia e agora fez a do... Ovarectomia. Como? Tirou o Ovarectomia, tirou os ovários. Claro que ela fez uma pesquisa genética para poder fazer esse tipo de procedimento. Eu não sei se isso é muito caro aqui, mas também é uma forma de prevenção, né? E é uma forma de cuidado. Então, eu não sei, eu acho que quanto mais informação, melhor, mas que a gente tem que ter essa noção também, que é desconfortável, não é fácil. É igual quando você prepara para a morte? Não, você não prepara, você prepara para a vida, para a morte não. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu penso que o tempo todo temos que nos adaptar e nos reinventar
diante dessa circunstância, dessa situação nova. É interessante isso que a Andréa falou, que realmente ela coincide com uma fase de muitas mudanças na vida da mulher, não é? Essa saída de filhos da casa por algum motivo, às vezes uma aposentadoria que a tira do trabalho, não digo do mercado de trabalho, porque hoje a mulher vai fazer outra coisa, mas tira daquilo por onde você passou parte da sua vida. Então, eu acredito que essas mudanças psicológicas, elas afetam diretamente a saúde da mulher, e talvez por isso é isso que eu quero saber, porque algumas passam ilesas por esse período e outras sofrem com todos esses sintomas que nós estamos colocando aqui. Algumas mulheres enfrentam um desafio maior, que é a menopausa e seus vários sintomas. O Fernando foi às ruas da cidade conversar com as mulheres sobre esse assunto. Vamos ver o que ele ouviu. Com o passar dos anos, as pessoas vivem cada vez mais. Envelhecer com qualidade é a preocupação de muitos, principalmente das mulheres. E elas estão atentas com as mudanças hormonais? Eu sou totalmente preocupada, eu me cuido, totalmente. Verdura, nada de gordura, cuidado total, comigo e minha família. Mulheres estão preocupadas com a menopausa no futuro? Com certeza. Eu tenho 23 anos, tá longe, a gente fica muito preocupado com a questão de tomar hormônio, como que vai ser, se eu vou engordar com hormônio, se eu vou emagrecer, como é que eu vou reagir a isso, como é que vai ser todas as questões de temperatura, porque tem muito calor, etc. A gente fica muito preocupado de envelhecer. Quando chega a idade adulta, mais aos seus 50 anos, não aguenta, né? Todas nós mulheres vamos ter que passar por isso. Então, inclusive, essa foi uma das... foi uma coisa que me fez mudar a minha alimentação, incluir a chia, né, que é um alimento que ajuda a repor os hormônios. Olha, eu tenho acrescentado na minha alimentação grãos, ao invés de trocar uma refeição por uma vitamina, com grãos, com banana. Então, assim, eu tenho procurado investir em coisas mais naturais, trocar o café por um chá, né? No futuro próximo você pensa em fazer alguma reposição hormonal, alguma coisa assim ou não? Eu pretendo, o máximo que eu puder, investir na minha alimentação para eu ter que me preocupar menos nesse sentido artificial. Nem não me preocupo com isso não, acho que deixa para pensar a hora que chegar lá. Algumas pessoas preocupam, outras não. Doutora, a partir de qual idade a mulher, no caso, deve se preocupar? Bom, não tem uma idade indefinida, 20 e poucos. Eu falei com algumas novas. Depende da perspectiva pessoal. Umas se preocupam muito cedo, outras eu falei com algumas jovens nem preocupam, né? Estão preocupadas. Na realidade, eu não sei se o termo correto seria preocupar. Reforçando aquilo que eu falei, acho que a mulher deve ter um acompanhamento ginecológico. E dentro desse acompanhamento ginecológico, ela vai estar sendo sempre orientada. Por quê? Menopausa em uma mulher pode começar aos 40 anos, em outra pode começar pode acontecer, né? Não é começar, é acontecer aos 40, e na outra mulher pode acontecer aos 55 anos de idade. Então, isso varia bastante em termos dessa perspectiva. Então, não digo preocupar, e sim fazer realmente um acompanhamento ginecológico bastante rigoroso, bastante legal, digamos assim, e tomar os cuidados necessários. Por exemplo, o que o acompanhamento ginecológico permite? Uma prevenção efetiva de câncer, correto? E por quê? Se uma mulher chegar na menopausa com um câncer, é algo mais complexo para ela ainda lidar com aquela situação. Outra coisa importante, a Renata colocou, faz atividade física, isso já está incorporado no dia a dia dela. Ótimo, ela não está na menopausa, isso representa um hábito saudável de vida que vai permitir, no momento da menopausa, a mulher estar numa condição mais favorável, ela pode então passar por essa fase um pouco mais tranquila. Em contrapartida, uma mulher obesa, sem atividade física, é bem possível que ela passe por esse período por maiores problemas e com maiores dificuldades. Então eu entendo que a partir ali dos 40 anos de idade, não há necessidade em termos de preocupação, e sim adotar alguns hábitos mais saudáveis e que vão permitir que essa mulher chegue num período mais crítico, e lembrar que esse período crítico varia muito de pessoa para pessoa.
Tem pessoa que passará com manifestações bastante suaves e outras com manifestações bastante intensas. E não dá como né? saber quem vai ter esses sintomas ou quem não vai ter. Esse aí é uma loteria. Essa é algo que ainda a medicina não permite que a gente defina essa situação. Olha, a Andréia vai ter Andréia vai passar por um momento bastante difícil. Não, a Renata vai passar por essa situação bastante tranquila. Então, tem alguns cuidados que a mulher pode tomar, que isso pode minimizar alguns efeitos. Mas dizer assim, separar quem vai ter problema, quem não vai, é bastante difícil. E esse enfrentamento, né, a Andréia mesmo se preparando, acabou enfrentando mal. Nossa, de repente, as coisas mudaram. E essa perspectiva pessoal é bastante importante. Pois aí eu vejo uma pessoa como a Renata, que passa uma coisa assim, de bem com a vida, né, que busca isso, busca essa felicidade. Eu fico pensando assim, Andréia, se a Renata, mesmo com todos esses cuidados, passar por todos esses sintomas, ela enfrenta isso de uma forma melhor? Eu quero saber o seguinte, até que ponto o psicológico ajuda a gente a enfrentar essas mudanças físicas? Eu acho que ajuda muito. Quero só te dizer uma coisa, eu não estou passando por isso de uma forma mal, não. Acho que não. Acho que eu estou fazendo... Você havia colocado que muda mesmo. Muda, e não que tem jeito. Um negócio difícil. É difícil, sim. Eu penso assim, eu acho que é uma coisa que faz parte, sabe? E não adianta você virar e falar assim, não, eu estou sentindo esses calores e isso é bom. Não é. Não é? Você tem razão. Se às vezes você não dorme direito, isso é bom? Não é. Então, assim, não adianta eu querer passar uma imagem de uma coisa que não é. Mas isso não significa que não esteja passando por uma fase de uma forma ruim, não. Pelo contrário, está me fazendo rever muitas questões até do meu próprio corpo, porque até isso muda. Agora, acho que o psicológico ajuda muito. E tem essa coisa do fator sorte, que tem mulheres que não passam. Por exemplo, eu conheço várias que, nossa, eu não sei nem o que é isso. Aqui mesmo eu vi uma fazendo isso depois. Antes do programa, nós conversamos sobre isso. Não sei nem o que é isso. Eu brinco muito com essa colega nossa. Você fala assim, olha, além de tudo, magra do jeito que você tá, ainda fala que não sente nada. Desaforo, né? E outra coisa... Minha companheira de corrida. E nós estamos conversando com os telespectadores, e eu tenho certeza que muitos também sentem, e ficam sem saber, vem cá, o que é isso que eu estou sentindo? Como é que é isso? Né? Então, eu acho que... a questão do atendimento médico, de você ter um acompanhamento regular, você saber em que fase da sua vida você está, isso é muito importante, né? Há 12 anos, doutor, eu tomei uma decisão na minha vida que eu coloquei um DIU chamado Mirena. Eu fui muito criticada por muitas pessoas de que, imagina, como que você vai colocar um DIU que vai simplesmente acabar com a sua menstruação, né? Isso é antinatural, né? Olha, o benefício que isso trouxe para a minha vida foi tamanho, que eu já troquei. Eu coloquei uma vez, troquei o DIU 2 vezes. Acho que os benefícios, como bem-estar, melhora da qualidade de vida, disposição, né? Então, quer dizer, aquela fase do mês em que a mulher, ela fica... fase do mês que dura 15 dias, né? Mais ou menos. Sabe, isso não existe, isso não existe na minha vida. Então, eu sou muito favorável a tudo que a medicina desenvolve para o nosso benefício. Por que a gente não pode fazer uso, né, de novas tecnologias, de novos medicamentos, de novos produtos que vão nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, eu sou super favorável. Não sei se vou ter que tomar hormônio daqui a uns anos, mas se tiver, eu vou, sabe? Exatamente para quê? Para que a gente tenha uma vida bacana, né? Dentro do seu depoimento, o diferencial foi o seu acompanhamento. Sim, permanente. Não foi uma decisão sozinha. Foi uma indicação. Certamente ele entendeu no seu perfil uma possibilidade, vislumbrou uma possibilidade de melhora com esse recurso que ele disponibilizou para você. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Gente, e a gente brincando aqui, né, mas um colega aqui do estúdio ainda brincou assim que a mulher fica chata a rodo, né, nessa fase. Aí eu queria até que a Andréia falasse um pouquinho, Andréia, dessa questão, qual que é o papel da família nesse momento? Porque além do desconforto físico que a mulher passa, além dessas mudanças
na vida, que tem uma influência grande no emocional dela, né? Saída de filhos de casa, por casamento, trabalho, sei lá o quê, e mudança de emprego, muitas vezes, perda de emprego. Ela ainda tem separações que ocorrem também muito nessa fase. Ela ainda tem que conviver, muitas vezes, com brincadeiras ou críticas de pessoas que não entendem, às vezes, o que é isso. Não é? É importante que os homens e os filhos compreendam esse momento e ajudem a mulher a passar por ele? É engraçado você dizer isso, porque eu estava conversando com a minha filha e ela tem 26 anos. E daí eu falei, olha, Sara, eu vou falar um pouquinho, né, o que a gente sente, como é que é e tal. E fui contando para ela isso. Nossa, mãe, que coisa horrível. Que coisa horrível. Não quero ficar aí não quero chegar aí. Eu falei, mas a gente sente essas coisas. Mas, então, eu acho que é importante. Porque o senhor sabe lá no consultório como é que é, né? As pessoas devem queixar, que passam por essas dificuldades normais, são fisiológicas, é importante dizer isso. O que eu penso é que talvez potencialize algo que já exista na vida da mulher. Então, se é uma mulher mais depressiva, provavelmente nessa fase, ela vai viver isso de uma forma mais intensa. Então, talvez é o momento de resgatar e, vamos me cuidar aqui, porque existe uma questão hormonal, fisiológica, que não tem jeito. Então, agora, a família é importantíssima, porque conversar com o marido, né, a respeito do que está vivendo, do que está sentindo, conversar com os filhos, não, tolera um pouco, porque não está sendo uma fase muito fácil, né? Então, eu acho que isso te dá um certo conforto e uma certa segurança, sabe? De que você está sendo compreendida por algo que você não gostaria de sentir, né? Mas que está aí. Doutor Weyler, várias perguntas aqui para você nas redes sociais. Vamos por partes. Vamos lá. Lucineide Júlia Silva, de Rialma, para o médico. Entrei na menopausa com 38 anos e hoje estou com 52 e tenho artrose, osteoporose e quero saber se é porque a menopausa veio muito cedo, se é por causa disso. A artrose não, a osteoporose, como ela entrou na menopausa um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, não é menopausa precoce, os livros trazem como menopausa precoce a última menstruação antes dos 35 anos de idade, mas a osteoporose ela acontece com maior frequência e maior intensidade na pós-menopausa. Então, a osteoporose dela, com certeza, teve uma evolução mais, digamos assim, mais agravada em virtude dela ter entrado na menopausa um pouco mais cedo. Ok, pergunta também da Sandra Cordeiro, jornalista. No caso das mulheres que não podem fazer reposição hormonal, existe alguma dica para diminuir o calor na hora que acontece? Ela mandou um abraço também para Renata Vieira. Obrigada, Sandra, um beijo. Bom, primeiro a gente tem que avaliar a questão do uso do hormônio. Ela não pode, ela não quer, ela está insegura, certo? Então, como a pergunta foi feita, não pode usar, tem alguns recursos que nós podemos lançar mão sim. Então, precisa, acho que uma conversa bacana com o ginecologista, ele vai encontrar alguns subterfúgios que permitem a melhora dessas manifestações. Lembrando que o melhor tratamento das ondas de calor realmente são os hormônios. Os outros subterfúgios, a gente tem uma melhora, às vezes, em alguns casos, mais relevante, outras nem tanto. Mas isso passa, né? Esses sintomas passam? Ele por um período? Passam. O que acontece é que eles podem durar de 1, 2 anos até períodos que a gente longos que não dá pra gente dizer assim, olha, Renata, vai ter onda de calor há 5 anos, você vai ter 2, 3 anos, certo? Então pode durar períodos longos, certo? Mas geralmente melhora em torno de 1, 2 anos. Só resumir o que a Beatriz Souza mandou aqui no nosso e-mail, ela fala o seguinte, sobre mito ou verdade, né? A mulher na menopausa não engravida mais? Olha, depois da menopausa não. Lembrando que sempre a menopausa é a última menstruação, é um diagnóstico que nós chamamos como retrospectivo. Ela teve uma menstruação, passou 6 meses, não menstruou, passaram 6 meses, não menstruou mais,
significa que ela teve então a menopausa. Nesse período pós-menopausa ela não engravida mais. É diferente de climatério, que é um período mais longo, e tem o período climatérico pré-menopausal, que nesse período ainda pode engravidar, mas pós-menopausa não. Ok, Maria das Graças, mulheres que tiveram câncer e fizeram quimioterapia podem ter menopausa mais cedo? É possível que sim, a quimioterapia em alguns casos podem gerar danos irreversíveis aos ovários. Ok. Renata, a gente brincava aqui antes do programa começar, e eu falava assim, que tem gente que fala que não trocaria a idade hoje de 40, 50 anos pelas de 20, 30 anos. Você falou que não trocaria. Não trocaria. Não só emocionalmente, mas fisicamente, você está melhor que aos 20? Estou melhor do que aos 20. Eu me sinto mais preparada do que aos 20. Preparada em todos os sentidos, sabe? E mais, com foco, com determinação, com maturidade para poder encarar tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. Para poder conseguir organizar a minha vida de tal maneira que eu consiga fazer tudo aquilo que eu preciso para a minha saúde, para a minha família, né, para o meu trabalho, para os meus amigos, a gente conseguir fazer isso com muita tranquilidade. Eu acho que essa tranquilidade para encarar a vida é o maior benefício que eu tenho hoje, sabe? E isso me motiva muito, né, a estar melhor fisicamente, né, a estar melhor com a minha família. Eu acho que isso é um contexto. André citou a questão da separação, que nessa fase algumas mulheres dão uma guinada na vida, né? Elas se reinventam nesse período. Por que acontece isso? Por que algumas que não tiveram filhos resolvem ter filhos, mesmo que não seja biológico ou adotando, mas resolvem ser mães nessa idade, resolvem terminar um casamento, mudar totalmente de vida, estilo de vida? A Renata falou uma coisa que é importante, né? Que é a questão da maturidade. E eu acho que a maturidade traz isso, porque você passa a pensar sobre quem está do seu lado, você passa a ter mais coragem, né? Diante das coisas da vida. Então tem aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhada, né? Então, eu penso que com 50, quando você entra nessa fase, você não fica mais preocupado em estar com alguém por nada. Você vai estar com um companheiro, com alguém que te dê uma sustentação, né? Que seja uma pessoa bacana para você. Então, acho que por isso o medo é menor, sabe? Quem enfrenta os sintomas da menopausa também sofre com a dúvida sobre a reposição hormonal. Afinal, quem pode fazer essa reposição e quem deve evitar o tratamento? O repórter Jerônimo Venâncio foi a um consultório médico tentar responder algumas dessas perguntas. A menopausa é um período que pode ser traumático para muitas mulheres. Ela acontece, em média, aos 50 anos, mas pode variar muito de acordo com o histórico de cada pessoa. Este médico ginecologista enumera os sintomas da menopausa. O estado de humor, que era de felicidade, passa a dar sofrimento, depressão, irritabilidade, choro fácil, dificuldade no sono. Segundo o ginecologista, fazer a reposição hormonal é uma alternativa. A mulher pode chegar na menopausa e repor aquilo que te dava felicidade para que ela mantenha esse momento. É possível, desde que ela seja bem selecionada e bem monitorada. Lembrando que o hormônio não gera peso, então o hormônio não engorda e o hormônio não dá câncer. O médico diz ainda que uma vida saudável pode fazer com que os efeitos da menopausa sejam menos dolorosos. Faz diferença real o indivíduo, e nesse caso a mulher, que faz boa alimentação desde o momento da infância, que foge da gordura, do carboidrato que amassa e do sal, ela vai ter menos doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, doença do coração. Essa mulher vive mais tempo. Ouvimos agora a opinião de outro médico. Tem alguma participação aqui da Keila de Mendonça, 43 anos. Ela fala o seguinte: ficou muito triste por ter entrado na menopausa com 38 anos e ter a situação de hoje com 43, não ter tratado por ter nódulos de mama e o médico e os medicamentos de menopausa para retirar esses nódulos. Ela ficou muito desanimada, sem libido e muito irritada. É normal isso, doutor? Não posso dizer assim que é normal. Isso é muito provavelmente consequência aí de um conjunto de fatores onde a menopausa também está inserido, certo? Precisa ser avaliado de maneira bastante detalhada
a condição dela, porque ela entrou na menopausa muito jovem. Então, mais uma, né, que entrou aos 38 justo. anos. Então, é uma avaliação mais rigorosa para ver se realmente ela não pode usar hormônio, sabe? Porque ela se beneficiaria, eu entendo, não assim superficialmente, vendo a mensagem, eu entendo que as mulheres que entram na menopausa muito jovem normalmente se beneficiam com o tratamento hormonial, mas sempre precisa fazer uma avaliação do risco-benefício dessa situação. Outra participação aqui da Maria Gonçalves via WhatsApp, ela fala o seguinte: gostaria de saber o que acontece comigo. 3 vezes no segundo dia de menstruação, corto o fluxo sanguíneo e me dá muita dor. Isso pode ser um problema da menopausa? Tenho 45 anos. Olha, ela já está no período de climatério, então é possível que ela enfrente mudanças no ciclo menstrual. É necessário fazer uma avaliação ginecológica um pouco mais detalhada e rigorosa para concluir se isso tem realmente já algumas mudanças próprias do climatério. Tem uma outra participação aqui, só que ela não quis se identificar. Ela fala o seguinte: tenho 40 anos e estou sentindo esses calores frios, me ensinaram o chá da folha de amora. Resolve? Bom, ela pode usar. Ela pode usar e depois dar o depoimento pra gente, certo? Então, essa é uma situação. Tem pessoas que utilizam e chegam no consultório e dizem: olha, realmente usei e estou me sentindo melhor. Tem pessoas que utilizam e não logram esse mesmo efeito. Eu, como ginecologista e levando em consideração assim, a classe, né, os especialistas em ginecologia, a gente não vai prescrever chá de amora para ninguém, certo? Mas ela pode utilizar e depois mandar um WhatsApp dizendo: olha, foi bom ou não foi bom. Ok. Chegou mais uma participação aqui, ela fala o seguinte, ela está escrevendo aqui, mas ela fala o seguinte: estou com 49 anos e a menstruação está faltando e sinto pouco as mãos, os pés, a boca secar. Sente, né, isso? Até o cabelo seco. O que devo fazer? Bom, entendo que essa moça vai se beneficiar de uma consulta com o ginecologista, da confiança dela, para que ela possa conversar e discutir essa questão. Certamente é possível que tenha alguma coisa relacionada a climatério. É possível, não necessariamente. Bom, mas esses sintomas que ela colocou aí, essa secura, a questão da mudança na pele, no cabelo, isso muitas mulheres relatam que passam com isso. O hormônio, quando a mulher faz essa reposição hormonal, todos esses sintomas desaparecem? Quando nós falamos de um tratamento, nós temos que levar em consideração que todos os benefícios, eles são escolha de hormônio, depende do hormônio utilizado e também da dose que está sendo utilizado. E por último, da resposta que a pessoa vai ter em relação a esse tratamento proposto para ela. Então, é possível que tenha pessoas que melhore mais rápido, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais duradoura. E pessoas que tenham uma melhora menos substancial, mais lenta e menos duradoura. Então, isso aí é muito pessoal, certo? Doutor Euler, em alguns casos a gente ouve falar que os médicos utilizam antidepressivos nesse período. Mas um problema também que vem com a menopausa é a diminuição ou queda da libido. E os antidepressivos, muitas vezes, eles são associados também à perda da libido. Como é que... Isso é verdade? Pode-se usar os antidepressivos podem ser usados nesse período? Quando a gente aborda a libido, a gente tem que ter uma avaliação um pouco mais complexa. Eu não posso dizer assim, olha, entrou na menopausa, não vai ter libido mais. Então, é algo que depende de um contexto onde aquela mulher está inserida. Certamente, uma mulher que entrou na menopausa e que não tem uma autoestima baixa, que não está vivendo um momento bom no seu dia a dia, não está passando por problemas no trabalho, com problemas conjugal, certamente essa mulher, por um contexto mais amplo, poderá apresentar mudanças do libido. Então, não há uma relação assim direta. Existe uma situação que
até colocado pela Andréia, os filhos estão abandonando, é a síndrome do ninho vazio, né? Tem mulheres que enfrentam isso de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, né? Bom, agora eu posso cuidar mais de mim, voltar mais o olhar para o eu próprio, né? Então, essa questão do libido é um pouco mais complexa. É comum nós encontrarmos mudanças de libido na menopausa, mas por um conjunto de fatores, que vai desde a mudança da possibilidade dela estar enfrentando mal, estar apresentando uma depressão relacionada com a menopausa, está tendo atrofia vaginal e isso torna as relações um pouco mais dolorosas e esse contexto todo gerar uma mudança do libido. Bom, antidepressivo é uma alternativa de tratamento quando a mulher, em especial, não pode estar recorrendo ao hormônio. Agora, tem antidepressivo que piora realmente o libido e tem alguns antidepressivos que acabam por melhorar o libido. Então, isso nós temos que pesar na hora de prescrever. Em resumo, você tem que ter orientação médica. Várias mulheres aqui parabenizando o programa pelo tema, Isabel Melo, Beatriz Souza, Renata Lisboa e a Franciane Rezende. Certo. Eu queria falar de uma coisa também, que quando a gente fala na reposição hormonal, muitas vezes a gente tem acho que não sei se foi a André ou se foi a Renata que citou esse assunto, o medo do câncer. Não é? A utilização do hormônio, ele é muito ligado a isso. Eu queria primeiro que você diferenciasse para a gente, rapidamente, a diferença do anticoncepcional para a reposição hormonal, o hormônio que é usado durante esse período da menopausa. E depois, se eles trazem realmente um risco alto de câncer. Ok. Os anticoncepcionais, eles são preparados que têm uma finalidade. Ele tem o objetivo de impedir com que aquela mulher engravide. Então, nós temos produtos que se prestam a essa função. Existe uma relação pequena, mas que acredita-se que o anticoncepcional possa também estar ao longo do tempo de uso, aumentando o risco de câncer de mama. Bom, os preparados que são utilizados na menopausa, eles são preparados que procuram mimetizar o hormônio que a mulher deixa de produzir com a falência ovariana. Então, toda a menopausa ela acontece, ou o climatério, por um processo de falência ovariana e a diminuição dos hormônios, os esteroides sexuais, o principal deles, o estrogênio. Bom, então procura-se mimetizar, fazer algo semelhante ao que é produzido. E aí usa-se para a terapia de reposição hormonial. Então são hormônios realmente diferentes. A questão do câncer de mama é outra situação bastante complexa. Acredita-se que o câncer de mama cada vez mais tenha um componente genético, ou seja, terão mulheres que terão câncer de mama e outras que não têm alteração genética e não terão câncer de mama mesmo usando hormônio, tá certo? Então, existe muitos trabalhos a respeito dessa situação e realmente não se chegou a uma conclusão assim bastante objetiva. Olha, hormônio aumenta câncer de mama. O trabalho que foi mais esmiuçado há pouco tempo foi um trabalho americano que chama WHI e que ele mostrou em mulheres que usavam estrogênio isolado menos câncer de mama do que aquelas que não usavam. No entanto, as mulheres que usavam estrogênio e progesterona, porque tinham útero e a progesterona é necessária nessa situação, elas tinham um aumento do índice de câncer de mama e esse aumento tinha uma incidência aumentada com o tempo de uso. Então, ainda não está muito claro. O que nós precisamos definir é o seguinte: mulher que tem câncer de mama não usa hormônio. Mulheres que têm lesões precursoras de câncer de mama não usam hormônio. Mulheres que não têm essa situação, precisa se analisar risco e benefício para a indicação do uso do hormônio. Posso só registrar mais duas participações aqui. Tem da Maria das Graças, ela pergunta: até que ponto a menopausa pode abalar a vida da mulher? Pergunta para você, André. Até que ponto? Pode abalar a vida. Olha, eu acho abalar o psicológico, digamos assim. Eu acho que pode abalar desde que você não
tenha noção do que está acontecendo com você, por isso a importância de ir até um ginecologista e saber o que está acontecendo, porque existem mudanças mesmo, né? Então, abala a um ponto de... Eu já tive notícias de pessoas até suicidando por causa desses sintomas. Você pergunta assim, resumidamente, igual falaram aqui, de 0 a 100%. Pode abalar a vida da mulher. Depende. Vai depender. Ó, tem outra participação aqui da Márcia agora. Ela fala que tem 65 anos, nunca sentiu nenhum sintoma da menopausa. Gostaria de saber se devo continuar com a reposição hormonal. Márcia. Márcia, sente e converse com o seu ginecologista. A manutenção e interrupção do tratamento é algo que você e o ginecologista precisam estar bastante afinados. A Aida Moraes Lima também parabenizando o programa aqui via Facebook. Menopausa engorda? Porque só falta essa agora, né, André? Além de tudo isso, falar que a menopausa engorda. Todos nós, homens e mulheres, ganharemos mais peso à medida que a idade aumenta. E a menopausa, de uma certa forma, contribui para essa situação. Aí depende do que nós conversamos, que é o enfrentamento. Se enfrentar como a Renata, é bem possível que passará a menopausa sem engordar. Mas o metabolismo da gente fica mais lento, né? Sim. Isso é fato. Todos nós, com o passar dos anos, ele fica mais lento. Todos nós ganharemos mais peso à medida que nós aumentamos idade. Então nós temos que ficar mais atentos em relação à atividade física e uma alimentação equilibrada. Comer menos e correr mais, sabe? Pois é. Essa fórmula. Comer Come menos nada e vai correr. Eu ouvi falar que se continuar comendo a mesma coisa que sempre comeu, vai engordar. Vai. Corta a comida Sem dúvida. E malha mais, né? Vai gastar energia. Renata, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, você que ainda não chegou na menopausa. Ainda não, mas chegarei. Se Deus quiser, eu chegarei. Não, eu acho que a gente tem que encarar a vida, os desafios que ela nos apresenta. Eu acho que a menopausa, o climatério, é mais um dos nossos desafios, com muita coragem, né? Assim, e se preparar para quê? Para o imponderável, se preparar para ser feliz. Eu acho que a partir do momento que a gente tem como objetivo a felicidade, né? Eu acho que o que acontece na nossa vida vem apenas o quê? A complementá-la e nos estimular a resolver os desafios que se apresentam. Então eu tenho muita tranquilidade hoje, né, em dizer que eu tenho uma vida muito feliz, muito equilibrada e todo mundo pode ter, porque depende somente de nós, né? Então nós somos realmente os comandantes da nossa própria vida. E a partir do momento que a gente decide ser feliz, decide viver bem, decide encarar o climatério, a menopausa, a velhice, né? De peito aberto, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente só tem a crescer ainda mais com isso. Certo. Toriolo, um recado aí para os nossos telespectadores. Olha, eu estava lendo algumas coisas e até não sabia. Climatério vem do grego climater, que diz como é um momento crítico. E um momento crítico normalmente nos induz a reflexões. O que eu queria deixar para as pessoas, em especial para as mulheres que estão na menopausa e que vão chegar à menopausa, que ela deve apenas entender isso como uma fase da vida dela, e entendendo isso como uma fase da vida, ela vai ver que em todo momento da vida nós temos vantagens e desvantagens, e que ela tenha a possibilidade de fazer um acompanhamento ginecológico legal e junto com o ginecologista passar por essa fase e tornar esse momento um momento de crescimento, um momento de felicidade, um momento de realmente de conquistas. Certo. Andréia. Bom, eu acho que todos já falaram tudo aqui, né? E eu acho que o importante de tudo isso é realmente você buscar a sua plenitude em todas as fases, né? E a plenitude é a busca da felicidade. Eu vi um depoimento, quero terminar com essa frase, de uma mulher que chegou aos 50, eu falei assim, olha, eu achei ótimo. Eu não tenho pressão de corresponder a tantas expectativas da sociedade, como criar filhos pequenos, trabalhar ao mesmo tempo, ter um corpo perfeito e ainda ser sexy. Quer dizer, liberdade total. Gente, foi um prazer receber vocês, foi muito gostoso o nosso bate-papo, Renata. A gente que agradece. Obrigada, Andréia. Suzete, Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigado você, agradecendo as participações aqui de várias mulheres, Edriane, Valdivina, entre outras aqui. Certo. Obrigada pela sua participação. Nós estaremos aqui na próxima segunda. Uma boa noite para você e até lá.